Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Palavra da Cruz. Hoje nós vamos abordar um assunto muito complexo e, sem sombras de dúvida, muito mal interpretadas durante muito tempo. Caminhe comigo nessa jornada. O Anticristo é uma figura central nas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e é descrito de maneira detalhada nas Escrituras. A palavra Anticristo vem do grego anti-Christos, Alpha Nu Tau Yt Rho Iota Sigma Tau Omicron Sigma, cujo significa contra Cristo, ou aquele que se opõe a Cristo, no primeiro contexto que veremos a seguir. Daniel 8:3, AO 12. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandacha. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Uma voz fala para o anjo Gabriel explicar essa visão que teve o profeta Daniel. E ouviu uma voz de homem entre as margens do Ralaia qual grito, e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz do semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aqui não se refere a Antíoco Epífanes, que foi um rei grego do Império Seleucida, que reinou sobre a Síria de 175 AC ou a 164 a.C., Ele é famoso por quase ter conquistado o Egito e por sua brutal perseguição aos judeus, porque no texto de 8:25 a parte B, está escrito: e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. O anticristo não será quebrado, morto por mãos humanas, mas sim por uma intervenção divina do próprio Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, a saber, do Cristo Filho de Deus. Apesar de serem 2 animais diferentes, os 2 animais têm chifres, mas quero focar no bode, que tinha um chifre pequeno que representa o império de Alexandre Magno, também conhecido como Alexander III da Macedônia ou Alexandre, o Grande, que morreu em junho de 323 a.C. na Babilônia. A cidade mais famosa da Mesopotâmia, a atual Iraque, aos 33 anos de idade tentando conquistar as Índias, foi quebrado e o chifre pequeno, e no seu lugar surgiu 4 chifres, isso é seu reino. Foi dividido em 4 grandes partes aos seus generais. E desses 4 chifres saiu um chifre pequeno, que representa o anticristo. Perceba que esse contexto não tem nada a ver com Roma, mas sim com o Império Grego. Ate porque Alexandre o Grande não conquistou Roma. Alexandre o Grande conquistou um vasto império que se estendia da Grécia e Macedônia até a Ásia Menor, Síria, Palestina, Egito, Mesopotâmia, Pérsia e partes da Índia. Entre as cidades mais notáveis que ele dominou estão Tiro, Alexandria no Egito, que ele mesmo fundou, Babilônia,
Susa e Persépolis. Ele também subjugou tribos e regiões como a Lícia, Pisídia, Capadócia, a Síria e a Palestina, além de regiões na Índia como o território do rei Poro. Daniel 8:25. Através de sua política ele fará prosperar o engano em sua mão. Ele se engrandecerá em seu coração e destruirá muitos em sua segurança. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem mãos humanas. Daniel 11:31. Ao 45 e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á, sabratado Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Primeiro, origem e aparência de uma nação. Em Daniel 9:26, é sugerido que o anticristo viria de um império grego carismático e sedutor. Ele será alguém capaz de enganar muitas pessoas. 2 Tessalonicenses 2:9 e 10, é dito que ele virá com grande poder e sinais mentirosos, enganando os que não aceitam a verdade. Segundo, exaltação de si mesmo aproxenter-se-á como Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:4, é dito que ele se oporá a tudo que é chamado de Deus e se colocará como objeto de adoração, buscando ser adorado como Deus. Destruição de todas as religiões. O anticristo tentará abolir qualquer outra forma de adoração e exigirá que todos o adorem. Apocalipse 13:8. Terceiro, assinatura de um tratado de paz, falsificação da paz. Em Daniel 9:27, é dito que o anticristo fará um pacto de paz com muitos, mas depois de 3 anos e meio quebrará essa aliança, provocando grande tribulação. Quarto, perseguição aos cristãos. Perseguição à igreja. Em Apocalipse 13:7, é dito que ele fará guerra contra os santos e vencerá muitos deles. Ele se levantará contra aqueles que seguem a Cristo, especialmente durante o período da grande tribulação. 5 graus, reinado global. Controle mundial. O anticristo terá um grande poder sobre as nações e será um líder global. Ele estabelecerá um sistema de controle através da marca da besta. Apocalipse 13:16, EU 17 sexto, número 666. Identificação numérica. Em Apocalipse 13:18, é mencionado o número 666 como o número da besta, que é geralmente associado ao anticristo. Esse número será usado para identificar seguidores e aqueles que aceitarem a marca do anticristo. Sétimo, grande tribulação. O período do anticristo será marcado por um tempo de grande sofrimento e tribulação para a humanidade. Com o resto do common, a grande tribulação, Mateus 24:21 e 22. Esse período ocorrerá antes do retorno de Cristo. Antes de falar de onde vem o anticristo, quero falar da sua descendência. O anticristo ele vira da desemudecia de Abraão. Mais especificamente sabemos que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. O anticristo sairá da linhagem de Ismael, uma herança vinda do erro de Sara, que influenciou Abraão a se deitar com uma escrava egípcia, que tinha por nome Agar, desse relacionamento que não estava nos planos de Deus. Pois o plano de Deus era dar um filho a Abraão com Sara. Essa atitude de Sara trouxe uma grande mal, não só para Abraão, como também para toda a sua geração futura. Os descendentes de Ismael são considerados os povos árabes e os muçulmanos, que tradicionalmente se veem como descendentes de Ismael, filho de Abraão, que deu origem a 12 tribos que habitavam a Península Arábica. Essa linhagem é significativa na tradição islâmica, que o considera um ancestral do profeta Maomé. Embora os ismaelitas originais não existam mais como um povo distinto, seus descendentes se espalharam e se integrou a outras culturas da região, formando a base do povo árabe atual. O terceiro contexto narra de onde vira o anticristo no livro de Naum hoje. O nome da região que abrigou Nínive é Ninawa, no Iraque, e Mossul é a cidade moderna que existe no local. Naum 1:11. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Os países ao redor da antiga cidade de Nínive, no Oriente Médio, que hoje correspondem a essa região, são principalmente o Iraque, com o qual Nínive tem uma forte ligação, e os países vizinhos Síria, Irã e Turquia. A moderna cidade de Mossul, no Iraque, foi construída sobre as ruínas da antiga Nínive, um centro importante do Império Assírio. Com sede na cidade de Gaza, o Hamas também tem presença na Cisjordânia, o maior dos 2 territórios palestinos. A palavra
Hamas, conhecida internacionalmente como o nome de uma organização política e militar palestina, carrega em si mais do que uma sigla. Em árabe, Hamas é o acrônimo de Harakat al-Mak, wa Mahaleiland, que se traduz como Movimento de Resistência Islâmico. No entanto, além de seu significado moderno, Hamas em árabe também evoca sentidos de entusiasmo ou zelo, expressando a paixão e a intensidade das convicções. Olhando para o hebraico, encontramos uma conexão etimológica profundamente enraizada nas Escrituras. A palavra Hamas aparece no Antigo Testamento, traduzida frequentemente como violência. Este termo é empregado para descrever a corrupção e a injustiça que permeavam a sociedade antes do dilúvio Gênesis 6:11. Assim, Hamas em hebraico evoca uma realidade de agressão e transgressão moral. Já a questão da descendência dos palestinos e judeus é intrincada por camadas de história e fé. Tradicionalmente, muitos palestinos se identificam como descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, com sua história profundamente entrelaçada com a região e sua religiosidade. No Islã, Ismael é reconhecido como um dos profetas e considerado o ancestral dos árabes. Uma narrativa que reforça a identidade e a reivindicação histórica dos palestinos à terra. Os judeus, por sua vez, reivindicam sua genealogia a partir de Isaque, filho de Abraão e Sara, cuja linhagem é central para a história e a crença judaica. Esta ancestralidade é alicerce para a conexão judaica com a terra de Israel, considerada sua terra histórica e bíblica. Ambos os povos veem em Abraão, figura patriarcal e ecumênica, um ponto de origem. A disputa por um lar e identidade na mesma terra reflete as complexidades de duas narrativas, históricas e espirituais que se cruzam e se entrelaçam. O anticristo se revelará durante um período de grande apostasia e tribulação, antes da segunda vinda de Cristo. Evangelhos Mateus 2:4 e 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Mateus 2:4 e 21 ao 24. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Marcos 13:14. Mas quando virdes a abominação da desolação, onde não deve estar quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Cartas de Paulo 2 Tessalonicenses 2:3 ao 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opa, e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Cartas do Joa. 1 João 2:18 ao 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. 1 João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 4:2-3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o Espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João 4:3. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do quais vocês ouviram, que está vindo. E a ligação com as bestas do Apocalipse 7:4 ao 8, e ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Perceba que a tribo de Dan não é mencionada entre os 144.000 selados das tribos de Israel. Esse contexto tem implicações escatológicas. Apocalipse 13:1 ao 10. Descreve a besta que sobe do mar, que é uma representação do anticristo. Apocalipse 19:19 ao 20, descreve a batalha final contra o anticristo e o falso profeta. O anticristo está intimamente ligado às bestas do Apocalipse, particularmente a besta que emerge do mar. Apocalipse 13:1 e outrem essa besta recebe a autoridade do dragão Satanás e é adorada pelas nações. O anticristo também estará ligado ao falso profeta, que realizará milagres enganosos e promoverá a adoração à besta.
O que você achou desse vídeo? Se Deus tocou em seu coração, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas aprender o verdadeiro significado dessa profecia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, sua casa. E se você não entregar sua vida para Jesus, faça isso ainda hoje. Escreva nos comentários: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Pois a sua palavra diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. Te aproxima.